Alerta Paraná, mas em razão dessa intensa manifestação, operação policial que o Bate está acompanhando, eu volto com o Bate, porque nós temos, olha aqui, ó, para que a gente possa continuar e acompanhando o desfecho dessa história. De que no passado teria ocorrido uma negociação, né? Lá, essas comunidades da Baixada Santista, os traficantes estavam quietinhos aí nos últimos anos, porque teria tido um acerto informal entre autoridades e os traficantes do PCC. Não é, Percival de Souza? Há muitos anos a gente não ouvia falar, há cerca de 2, 3 anos, a gente não ouvia falar sobre ataque lá no PCC, lá do PCC em Santos, em Guarujá, em São Vicente, Praia Grande. Repara, se não é coincidência. Eu não tenho aqui, é uma fonte que me passou a informação. Como foi uma negociação, teria sido uma negociação informal, essa fonte também não teria como provar. Mas repara, de 3 anos para cá, o que está virando o litoral de São Paulo? Antes era o Guarujá, um lugar paradisíaco, hoje você vê preço de imóvel no Guarujá despencando. Santos a mesma coisa, a bandidagem tomando conta. Então, será que esse assalto milionário, esse desespero, porque o PCC atacar aqui no Brasil é mais difícil. A nossa polícia já está mais escolada. E a gente sabe que aqui no Brasil, ao que tudo indica, pelo que a gente vê no noticiário, a lei aparentemente, embora seja mais fraca, funciona melhor. Lá no Paraguai, os caras fizeram um túnel de 70 centímetros de diâmetro. Dá a imagem, por favor. Quanto o túnel tem de profundidade ou de extensão, ô Bernardo Armani? 180 metros de extensão e 70 centímetros apenas de diâmetro, de largura. Ou seja, é difícil mensurar agora, mas é uma pessoa muito espremida que cabe ali pelo túnel, viu, Bate? Então, isso daí aqui no Brasil, com a inteligência da Polícia Federal e com a inteligência aqui de São Paulo, seria praticamente impossível ver. Mas no Paraguai, pelas informações que a gente tem lá, inclusive, Percival não me deixa mentir. Percival, quantas denúncias que nós não tivemos como confirmar, portanto, isso que eu vou falar agora aqui no programa, são de fontes de pessoas que estiveram no local, de jornalistas que estiveram no local, mas isso tudo por meio de testemunha. Não houve nenhum inquérito, até porque eu acho que não houve um interesse lá da parte, para ir atrás disso. Paulo Cupertino. Quanto tempo Paulo Cupertino ficou desaparecido no Paraguai? Aqui no Brasil e no Paraguai? 2 ou 3 anos, não foi isso? Muitos dos nossos companheiros jornalistas de outros portais que foram até o Paraguai disseram que havia propina para policial do Paraguai, havia um esquema de corrupção tremendo para que não se entregasse o Paulo Cupertino para o Brasil. Eu estou falando bobagem, Percy, ou você também soube da mesma história? A mesma história, ou seja, além do Paulo Cupertino, que ficou muito tempo no interior do Paraguai, depois foi para Mato Grosso do Sul, que é um estado vizinho ali, que aqui pertence Ponta Porã, que faz fronteira com Pedro Juan Cabaleiro. Depois do Paulo Cupertino, o André do Rep também. Ele saiu do Brasil, de uma penitenciária, Presidente de Venceslau, no interior de São Paulo, e foi exatamente para o Paraguai. Por todas essas razões, no próprio Paraguai está sendo feita uma investigação sobre crime organizado. E essa investigação era coordenada por um promotor. Isso é incrível. O promotor tirou férias, saiu em lua de mel, foi para Cartagena, na Colômbia, e lá foi executado. Executado por quem? Facção criminosa. Então essa estrutura, Albate, é muito poderosa, muito forte, estende tentáculos por toda parte e realmente abre caminho corrompendo. Aliás, não existe crime organizado sem participação de agentes do Estado, Albate. Aí eu converso agora com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, que, claro, está no meio do trabalho dele, mas eu fazia aqui há pouco, doutor Fábio, um elogio ao trabalho do senhor e da sua equipe, que, se eu não me engano, principalmente no ano retrasado, vocês se debruçaram, quebraram a cabeça, bateram a cabeça muitas vezes na parede também, porque é um desenho difícil de ser feito, de como o PCC lavava o dinheiro, qual era o caminho do dinheiro do PCC de fora para o Brasil e do Brasil para o exterior.
Agora, delegado, é um prazer estar conversando com o senhor. Nós estamos vendo um assalto milionário do PCC de 80 milhões de reais no Paraguai. O que nos deixa com temor, delegado, porque a polícia está em guerra contra o PCC em São Paulo, o PCC está em guerra contra a polícia do Rio de Janeiro e contra as facções cariocas e também contra milicianos cariocas. Esses 70 milhões nas mãos de uma facção, é possível um rastreamento rápido ou, pela experiência do senhor, não é tão simples quanto parece? Afinal de contas, é necessário a colaboração do Paraguai, onde aconteceu o crime. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde, Percival. Boa tarde, ouvintes da Record. Bate, é um trabalho árduo, né? Precisa de uma cooperação entre as polícias. Quando aconteceu aquele ataque na base da Prosegur do Paraguai, envolveu as polícias da Tríplice Fronteira, todos tiveram envolvimento. Foi muito importante a coleta do DNA dos criminosos. Eu, na época, fui daqui de São Paulo lá para o Paraguai, lá para Foz do Iguaçu, pegar a amostra do DNA de alguns criminosos. A gente inseriu no Banco Nacional de Perfis Genéticos, pegamos vários criminosos nossos aqui de São Paulo, entendeu? Então isso aí é um trabalho importante e a gente fica triste, Bate, porque esse dinheiro, esses 80 milhões na mão de uma facção, eles injetam isso aí no tráfico internacional de entorpecente, na compra de armas, isso aí acaba refletindo num aumento de trabalho aqui para as polícias do Brasil, né? Do Brasil e desses países da Tríplice Fronteira. Eu não tive acesso a essa investigação que está acontecendo agora. Parece que tem um argentino preso, mas deve ter brasileiros presos, né? Se bobear, tem até alguns que nós prendemos naquele túnel. Você lembra, em 2017? É verdade. A minha equipe aqui do DEI, que a gente conseguiu prender na época 16 criminosos, ia ser o maior roubo do mundo, Bate. Eles iam levar R$1 bilhão, entendeu? Então a gente conseguiu prender, foram 16 presos na época, depois no DNA... Gente, nós vamos continuar acompanhando esses desdobramentos dessas operações, porque é o seguinte, quando nós falamos em facções criminosas, elas não ficam restritas a São Paulo, tanto não ficam que agora estão agindo lá no Paraguai, levando 80 milhões de reais. Elas também atuam no nosso estado. Para você ter uma ideia, o litoral paranaense está tomado por facções criminosas e a polícia está intensamente tentando combatê-las. Para que elas não cresçam, para que elas não avancem, elas estão interligadas, volto a repetir.